A Aurora é a luz da vida. A Aurora, pra mim, é como ela surge, né? Ela sempre teve, na verdade, presente na minha vida e hoje isso é óbvio pra mim, mais do que nunca. Mas esse essa entidade, a Aurora, ela sempre se fez presente, né? Eu sempre tive muita afinidade com o nome Aurora. Eu dizia que se eu tivesse uma filha se chamaria Aurora, ou que eu gostaria que meu nome fosse Aurora. Inicia assim. E lá em 2020, quando eu me mudo para Chapada dos Veadeiros, eu encontro com uma Mariana que está num processo de renascimento e redescoberta de si mesma. Então ela vai encontrando versões dela que são tão atualizadas assim, tão novas, que ela se assusta, ela não sabe quem ela é. Ela volta para dentro e começa um processo de se redescobrir mesmo. E E aí isso traz também uma despersonalização, né? No sentido de que, bom, essa Mariana não faz sentido para essa versão atualizada que está surgindo aqui, dessa mulher livre, imponente, dessa mulher que, né, largou tudo e foi seguir os seus sonhos, que ela nem sabia que tinha, que coragem, né? Que mulher audaciosa, que mulher imponente. De fato, uma transição de menina para mulher, né? E parecia que não condizia mais com essa Mariana. Então eu entrei numa crise pelo meu nome, mas que o nome, na verdade, é só um estereótipo ali, né? Eu acreditava que talvez a solução fosse mudar de nome para Aurora, já que eu sentia tanta potência, né, dessa Aurora. E E aí, realmente, de fato, eu falava assim um pouco e algumas pessoas na Chapada começaram a me chamar de Aurora. E foi interessante, foi divertido. Muitas pessoas diziam que realmente fazia sentido, que eu tinha muito a ver com a Aurora, que combinava comigo. Passa o tempo, eu vou para Bahia, vou morar em Piracanga e tô lá, né, com tudo isso reverberando, com essa questão da minha identidade muito forte, quem estou, né, qual é o meu propósito, qual é a minha missão nesse momento, tentando me encontrar, né, num tempo relativamente curto, porque eu passei, né, de 18 até os meus 29 anos vivendo ali, cresci em Brasília, em cidades grandes, e de repente, em 2 anos, eu estava vivendo uma vida completamente diferente, numa outra profissão, fazendo outras coisas completamente diferentes que eu nunca havia feito. Então, essa crise, ela, eu olhando agora, né, observando, com certeza é completamente normal, né, para algo que você está vivendo que é novo. E ali em Piracanga, eu comecei a agregar ainda mais conhecimentos. Fiz um curso que chama Gaia, que realmente foram muitos e muitos downloads ali que eu estava processando e muita coisa acontecia muito rápido ao mesmo tempo. Eu estava adquirindo muitas ferramentas, muitos conhecimentos. Eu falava, nossa, eu tenho uma necessidade de passar isso adiante, né? É, é muito precioso o que eu estou recebendo aqui, como que eu vou fazer isso? Mas a nossa pressa, a mente, né, ela tem um tempo que não é o tempo da natureza, que não é o nosso tempo necessário para que as coisas aconteçam. Então, eu ali fiquei naquele anseio, né, tinha acabado de receber vários conhecimentos, acabado de viver experiências, né, na Chapada, na Bahia, eu já queria expressar, compartilhar isso para o mundo e criar e tudo certo, né? Quanto a isso. Que bom que a gente está aqui para isso mesmo, mas talvez naquele momento tenha sido um pouco precipitado. Eu ainda não estava preparada para avançar nesse projeto Aurora, né? Mas ali na Bahia me veio a mensagem que seria um projeto, né? Que eu não precisaria mudar de nome, que eu poderia integrar essa parte, né, da Aurora em mim, porque ela sempre me acompanhou, mas que era isso, assim, né? Não precisava, a Mariana continuava ali e era importante a Mariana estar ali também. Então,
eu fui me desfazendo, né, dessa ideia de querer que meu nome fosse Aurora, ou de mudar para essa nova personagem, dessa configuração, assim, dessa personalização, e fui integrando essa informação de fazer um projeto, de fazer um projeto. Eu fiz algumas coisas na Bahia, né, que eram o necessário, que teve abertura para ser feito ali, que foi muito importante, né, que teve projetos como a Feira da Abundância, que foi criada no Gaia, e depois eu fiz outra edição em Piracanga, que envolve toda a parte da agroecologia, com um novo sistema, né, de consumo, um novo sistema econômico, uma nova visão de mundo, de formas de troca, enfim, que envolve, acho que tudo que eu mais amo. E fiz A Cura Vem da Terra, né? Que foi um projeto numa fazenda de cacau que eu voluntariei lá e foi exatamente como eu sonhei, assim, foi perfeito, como eu tinha imaginado há meses atrás. Então era o que precisava ser realizado ali na Bahia, né? Ok, vou para o sul, né? Para um processo familiar e tudo, porque tinha que ir. Hoje eu também tenho essa convicção que eu tinha que ir para o sul. E chego num sítio, né? Após alguns meses morando com a minha irmã e com a minha mãe, eu chego num sítio para morar e para trabalhar. E isso em outubro do ano passado. E esse projeto, a Aurora, ela sempre teve ali presente, sempre ficou me martelando. E eu sentava para escrever, eu sentava para, né, ai, o que que eu faço? Eu vou divulgar, eu não vou. E não era o momento ainda, né? Sabe quando é como uma gravidez mesmo, né? Quando a gente está gerando algo, a gente está gestando um projeto, é a mesma coisa da gente estar gestando uma vida. Então, se você tem esse filho antes do tempo, né? Antes das semanas necessárias, que são os 9 meses, pode ser que dê alguma complicação, né? Pode ser que gere algum problema baseado nisso, porque ainda não está no tempo da formação do serzinho ali, né? Nem para ele, nem para a mãe. Então, pode ser que acarrete consequências. E isso eu também creio muito na questão dos projetos, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas não dão certo e tudo, mas será que passou por todos os processos necessários que eram, né, precisos para que ele fosse manifestado, para que ele fosse realizado? A gente está num mundo tão acelerado que a gente esquece que a nossa dinâmica, ela é como a natureza. Nós somos completamente cíclicos, né? E basta acompanhar, assim, os ciclos da lua, que é todo mês ali, e perceber que tudo tem um tempo de acontecer, né? A lua cheia, ela é a manifestação, a lua minguante, ela é o recolhimento, é você olhar para o que passou, fazer uma revisão, deixar ir, né? Acessar lugares incômodos ali de você. Tem as fases para você plantar, as fases para você colher, as fases para você podar. E assim segue o fluxo perfeito e divino da natureza, né? Só que nós humanos, a gente está vivendo como máquinas e está esquecendo disso. Então, a gente acaba encontrando no caminho muitos obstáculos, muitos desafios que nós mesmos criamos, porque a gente quer viver nesse automático e não funciona assim. E já adentrando no desenho humano, 70% da população é gerador, né? E geradores, eles não estão aqui para iniciar. Então, será que eu já me peguei muito isso porque eu sou geradora? Quantas vezes eu fiquei tentando iniciar as coisas. Ah, eu preciso ser produtiva, eu preciso ser criativa, eu preciso escrever esse projeto. E não era, simplesmente não era aquele momento. Tudo isso que eu falei para dizer que nesse sítio eu fui sentir que esse projeto veio à tona de novo, estava entrando com as ideias, pegando as minhas ferramentas, pegando as minhas experiências desses anos. Falei, pô, já tenho uma bagagem realmente interessante, já tenho um amadurecimento, já tenho uma consciência do que eu vivi, do que eu experimentei. Eu acho que tá ficando ok para criar o que eu quero criar, né? E sem muito saber ainda. E aí teve um dia que, após uma catarse assim muito grande, eu entrei na casa das abuelas, que era um lugar lindo, que era o lugar que eu mais me conectava no sítio. E entrei nessa casa das abuelas e em 1 hora eu escrevi todo o projeto da mentoria Aurora. E eu parei, olhei e falei, é isso,
Não tinha dúvidas, eu não tinha dúvidas. Foi tão claro, tão reto, assim, que parecia que realmente eu fui um canal ali para que essa ferramenta acontecesse no momento que tinha que acontecer. Então, naquele momento, a Aurora realmente ela ganhou vida, ela nasceu. E eu falei, bom, agora como que isso vai ir para o mundo, ir para minha rede? Quantas pessoas eu vou acessar? Será que como que vai ser o processo de divulgação? Como que eu vou fazer isso? Aí é um outro processo, né? Então, tem um momento de da ideia chegar, tem um momento de criar essa ideia para que ela se torne um projeto e tem um momento de realmente colocar no mundo e manifestar isso. E aí você solta também o controle, porque nós acreditamos que a gente tem o controle de tudo e a gente acha que, né, ai, vai ser tudo do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Não, você solta. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Para as pessoas que chegarem, vão chegar, né? Então, e foi exatamente assim. Eu acho que não deu nem dias, chegou uma conhecida, que eu conheci no sítio, uma conhecida falando: eu preciso que você me ajude, eu não sei muito bem o que você faz, mas eu sei que é você e pronto. E eu falei: bom, acabei de criar uma mentoria. Tipo, saindo do forno agora e acho que ela tá bem potente, eu posso te falar um pouquinho. E ela topou e, assim, iniciamos de fato na lua minguante, num processo super forte que foi exatamente no dia, assim, um dia depois das chuvas no Rio Grande do Sul, né, da catástrofe no Rio Grande do Sul, a gente iniciou essa mentoria. Então, assim, foi uma confirmação harmônica da natureza, de tudo que estava se acontecendo ao redor, que realmente aquela mentoria, aquilo que estava sendo trabalhado, era muito mais do que trabalhar para mim, do que trabalhar para ela, era algo muito grande para o coletivo, que realmente, né? Quando eu adentro na mentoria Aurora, a gente passa por 4 processos e são baseados nas luas, né? E a questão das luas, eu sempre me conectei com os ciclos das luas, mas naquele momento ali eu não tinha realmente me tocado que a gente ia iniciar na lua minguante, né? Então foi só realmente um alinhamento, porque eu só marquei a data e realmente não me atentei à lua e era exatamente a lua minguante, né? Então, essa mentoria ela começa com a noite escura da alma na lua minguante. São 4 semanas muito intensas, né? Onde a gente tem em média aí 1 a 2 encontros por semana. Vai depender muito de cada pessoa. E se encerra na lua cheia, com a aurora, né? Com o renascimento, na verdade. Então a gente acessa essa noite escura da alma, né? A gente acessa os nossos medos, a gente acessa os nossos monstros ali, todos o que a gente está se enganando, né? A gente precisa olhar assim para esse não ser, né? Qual que é o meu não ser nesse contexto, né? Qual historinha que eu tô contando para mim mesma do que eu não sou? Porque se a gente não olhar para o nosso não ser, por o que a gente não quer, para as coisas que geram medo na gente, e ultrapassar essa barreira, a gente não vai conseguir chegar na nossa essência, na nossa verdade, na nossa luz. A gente não vai conseguir ir lá ver o renascimento, ver a aurora, né? A gente vai continuar pego aqui na noite escura da alma, sem perceber que a gente está na noite escura da alma. E né, diante de uma sociedade que está o tempo todo camuflando, camuflando, ignorando, não vamos falar sobre a morte, não vamos falar sobre sofrimento, toma remédio, toma isso, toma amortecedor, pega suas fugas, escolhe algo que vai te bloquear daquilo para você não ver, né? Não vamos falar sobre isso. Então, diante, né, de um contexto desse que a gente vive, que vem de gerações em gerações, né, e tudo, a gente precisa acessar a noite escura da alma. A gente vai acessar a morte, que é na lua nova. A gente vai acessar a aurora e a gente vai acessar o renascimento. Então, para mim, é muito simbólico. Em cada uma dessas semanas eu trabalho a ferramenta exata, a metodologia alinhada para trabalhar as questões profundas que requer, né, naquele processo, naquele período.
e todo o apoio, né? Então, dentro da mentoria e dentro dessas ferramentas, assim, existem as metodologias de trazer muito o espiritual para a matéria, né? Eu tô muito nessa fase de, assim, olha, se você não trabalhar, né, como ser humano que você é na matéria, esquece. A gente não pode falar de espiritualidade sem falar de matéria. O que que eu estou fazendo aqui na Terra? O que que eu faço diariamente? Quais são meus hábitos? Qual é a minha forma de consumo? Como estão as minhas relações? Como que tá a minha visão de mundo, né? Perante a todas essas mudanças que estão acontecendo agora e que exigem de mim uma postura. Então, a mentoria ela vem para isso também, né? Ela vem para trazer um pouco dessa revolução mesmo. Olha, vamos chacoalhar aí a poeira, vamos acessar esse incômodo mesmo, porque você vai precisar olhar para isso, né? Não dá mais para tampar os olhos. Então, ela vem vindo com metodologias que eu trouxe muito dessas experiências que eu vivi, né? Desses lugares regenerativos, de fazendas, de espaços onde já se prega isso, né? Onde já se vive isso, a regeneração, onde já se vive o autoconhecimento alinhado à matéria de agroecologia, de permacultura, do cuidado com a terra, do cuidado com o ser humano, do alimento, tudo, né? É um compilado, assim. Em Piracanga, certamente, foi o lugar que eu mais vi alinhamento, assim, desse céu e terra. De um universo ali paralelo, onde tudo funcionava, assim, de coisas que eu fiquei, uau, ficava chocado o tempo todo, como tudo poderia funcionar de uma forma muito mais simples do que eu imaginei na minha vida. E como que a gente complica as coisas e como que a gente tende a destruir, né, tudo, na verdade. Porque é tudo muito mais complexo, as dinâmicas que a gente funciona. Assim, uma coisa muito simples, banheiro, água. O quanto que a gente polui de água usando a descarga do banheiro, né? Uma coisa muito simples, tipo um banheiro seco, que tá ali, você composta o seu cocô e vira adubo para fazer, para plantar. Coisas assim, sabe? E então eu entro muito mesmo, muito na prática. A gente vai acessar isso. E realmente acessa situações ali da pessoa se incomodar, da pessoa, ah, não, mas é que isso, é aquilo, porque a gente arranja mil desculpas, né? A gente tem muitas desculpas para a gente não olhar para as nossas ações, para as nossas, para o que a gente tem feito diariamente, né? E querendo culpabilizar tudo que está ao nosso redor, o governo, a família, o namorado, os amigos, e blá, e blá, e blá, e blá. A gente sempre arranja desculpa externa. Nunca colocando isso pra gente, né? Mas e eu? O que que eu tô fazendo? Qual que é a minha vida? Como que tá sendo aqui? Peraí, deixa eu parar e olhar. Quando que a gente para e olha pra isso, né? Então, eu criei também meditações muito maravilhosas de cada semana, e cada semana a gente vai trabalhar com arquétipos, com energias, né? De deusas, energias, rituais também, para que essas egrégoras aí, elas atuem também, né, nesse processo. Respeitando o ciclo lunar, respeitando as ervas. Então, é todo um apanhado de coisas, assim, que é basicamente para você voltar para sua essência, para sua verdade. E resgatar e se reconectar com a sua luz, assim, sabe? Para que você acenda no coração, né, a tocha de outras pessoas que estão com a luz apagada. E a forma que isso vai acontecer, né, a forma que você vai descobrir a sua metodologia de que você vai acender essa luz para outras pessoas nesse deserto, ela é única, é sua, não é igual à minha, não vai ser. Mas a energia da aurora, ela vai estar ali, né, desse renascimento, de você receber a sua luz e passar adiante. Então essa é a ideia da aurora, né?